Gostaria de convidar para compor a mesa os palestrantes, o advogado Alexandre Lira de Oliveira, da Lira Associados, por gentileza. O senhor Francisco Antônio Dange. É muito satisfatório ver a casa lotada, não só como consultores, mas principalmente como brasileiros. Ver um tema desse de investimentos produtivos, trazer um quórum tão grande, tão qualificado em plena manhã de terça-feira, mostra que a economia no nosso país está num sentido certo, num sentido correto. E agradecer aos diretores da casa, ao Sr. Levi, ao secretário Marco, agradecer principalmente a Miriam, sem ela, o esforço dela, nada disso seria possível. E falar um pouco do tema, né? Importação de máquinas e equipamentos, que é um tema que a importância é muito grande. A gente tem que ressaltar a importância das máquinas para a indústria. Se nós formos pensar na indústria, a indústria nasceu da máquina. Se nós formos voltar à Revolução Industrial, vamos ver que da máquina a vapor nasceu a indústria. Antes da máquina não havia indústria. Então é muito relevante mesmo esse tema, e acho que por isso se justifica a presença de vocês, porque o bem de capital é o capital da indústria. Então aqui a residência dos tributos nas máquinas novas é a mesma do que nas máquinas usadas, salvo umas pequenas exceções. Então aqui o imposto de importação, regra geral, 14%, e no caso de ex-tarifário 2%, para produtos que não têm o similar, né, que é o requisito do ex. No caso do IPI, pode passar, por favor. No caso do IPI, o imposto está a zero. Você tem que checar a ICM no ANTIP, né, que é a tabela de incidência do IPI, que é esse decreto 6006 de 06. Vamos lá. PIS não cumulativo 165. No caso, nós nem falamos aqui no exemplo de empresa do lucro presumido, porque se a empresa é do lucro presumido, fica muito caro importar qualquer coisa, né, principalmente uma máquina, porque não pode acreditar esses tributos. Então nós estamos falando de empresas do lucro real que pagam esse PIS 165 podem acreditar. Então, sendo crédito realizado mediante a aplicação da alíquota sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês. Então, essa aqui é a pior forma, existem opções. Aqui você vai fazer em 10 anos, ou no caso de depreciação acelerada em 5. E em 4 anos, que é a regra mais usada, essa é uma opção do próprio artigo 15 da lei da ou em 24 parcelas para os itens relacionados. Mas se tiver uma faça crítica do mesmo jeito, isso é uma prioridade. Então, aqui para ser bem objetivo, a gente já vai falar de material usado e ex-tarifário aqui bem sinteticamente para depois escorrer sobre os principais argumentos. Então, o objeto do material usado, regime de material usado, é um regime especial, via de regra, não é permitida a importação de bens usados. Então, excepcionalmente, é permitida a importação para máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, ferramentas, moldes, containers para utilização como unidade de carga. A norma de regência é a portaria DSEX 8 de 91, com a redação dada pelas portarias EMDIC 23506 e 20709. Os requisitos: bens não fabricados no Brasil e que não possam ser substituídos por similares nacionais, de vida útil remanescente. A vida útil remanescente, do ponto de vista puramente da norma, esse aspecto foi deixado de lado, ou seja, as normas anteriores a 235, elas determinavam que os bens usados que viessem a ser importados tivessem ainda uma vida útil remanescente. A norma atual, e particularmente o regulamento aduaneiro, que é do ano passado, não é 2008, do ano passado, ele deixou de lado o aspecto, ele não menciona mais a obrigatoriedade de vida útil remanescente. Agora, quem tem juízo, obviamente, não vai trazer uma sucata, ou seja, uma máquina que não tenha mais utilidade. Então, ainda do desembaraço, né? Exato, isso pode trazer um problema muito grande no desembaraço. Exatamente, no momento da liberação, se o fiscal pedir um laudo e constatar que a máquina
não tem mais nenhuma vida útil, é algo muito difícil de se provar, mas que não é impossível. Isso vai virar um fato quase que policial, né? Porque estaria se importando nessa hipótese de sucata, ou seja, arrumando um jeito de mandar divisas para o exterior sem uma contrapartida de utilidade do bem que estaria sendo importado. Então é importante que não se perca de vista o aspecto da vida útil, ainda que ele não seja mais mencionado em norma. Outro fator que também segue essa linha é a apresentação do laudo de vistoria e a avaliação do material importado. Não é obrigatório, porém de grande valia para prevenir a eliminação de dúvidas. É verdade, a norma também dispensou, dispensou a obtenção de laudo técnico. Muito bem, do ponto de vista normativo, você pode bater o pé e falar, não preciso mais apresentar o laudo. Mas tenham em mãos. Vale a pena, é um custo. As entidades que estão habilitadas a produzir esses laudos não cobram barato. Agora, esse custo é zero, praticamente é nada, no momento em que no despacho aduaneiro é questionado algum aspecto relativo à vida útil que nós já mencionamos, ou então ao valor do bem, enfim, as características dele. Ainda que ele custe um pouquinho na obtenção, se ele vier a ser necessário no momento de desembaraço, a utilidade dele é mais do que paga, se paga muitas e muitas vezes. Vale a pena ter. Não convém dispensar. Às vezes nem o laudo é suficiente, é verdade. Ele acaba sendo questionado, é isso mesmo. Já vi isso acontecer. Veja como a coisa é onde pode chegar, né? Dizem que Jabuticaba, né? Que só tem no Brasil. Essas empresas que estão habilitadas a fazer esses laudos são escritas ou... Olha, no tempo em que os laudos eram obrigatórios por norma, as empresas se credenciavam perante o DSEX. Como é um fato relativamente novo, né, a dispensa de laudo, o DSEX ainda tem lá no seu cadastro as empresas que são lá. Pode ser brasileira, pode ser. O laudo do exportador lá? Não convém que seja do exportador, convém que seja uma entidade independente. Ou seja, independente ao negócio. Sem dúvida nenhuma. Pode. Aqui não estão fazendo propaganda. Só para mencionar, existe o Bureau Veritas, por exemplo, que existe o mundo inteiro. Pode ser uma filha, você contrata aqui, você liga para o Bureau Veritas aqui e eles conhecem a norma brasileira e vão produzir um laudo depois. Agora, igual ao velho, tem uma porção de outras entidades, é o que me ocorreu. Tá? Não é, por exemplo, SGS, enfim. Bom, a exceção a esses requisitos, as exceções são as importações pelo regime de admissão temporária, observando o disposto na portaria, e a hipótese de nacionalização. Então, pode ser feita, por exemplo, processos em que há uma certa urgência para começar a produzir, para atender o cliente, e num processo de uma importação usada leva uns 4 meses. Miseravelmente uns 4 meses. Uma tem muito êxito, leva só uns 4 meses. Então, se a máquina está sobrando lá e você está desesperado por usá-la aqui, especialmente naqueles casos em que se trata de estabelecimentos do mesmo grupo empresarial, a melhor coisa é fazer uma admissão temporária que não fica sujeito a análise de similaridade, não fica sujeito a nenhuma, obviamente requer uma licença de importação, cuja obtenção é infinitamente mais rápida e fácil do que a de um bem usado em caráter definitivo. Com a máquina funcionando aqui, a empresa pode produzir e buscar cumprir os requisitos, que é validar uma LI perante o DSEX, e depois, se tiver essa LI, ela pode fazer a nacionalização definitiva do bem.